Não. A TPM é uma das formas de todas as moléstias perimenstruais, moléstia que acompanha a menstruação. Uma delas é a tensão. Então, o sintoma é único. Tensão. Essa foi descrita em 1931. Em 1953, já descobrimos a síndrome pré-menstrual, que eram 150 sintomas. 150? Isso. Nossa Senhora. Na década de 90, nós já descobrimos que existe uma outra coisa que está se agravando na mulher, chamada disforia luteal. O que é isso? É um tipo de TPM tão forte que quem está comandando você é os hormônios e você não sabe que você não tem consciência do que você está fazendo. Você perde o controle da situação. Isso, você perde a consciência da situação. Então, se uma mulher sofre desse tipo grave de síndrome pré-menstrual, ela está inimputável perante a lei. Essa é a única condição que ela é inimputável. Até um tempo atrás aconteceu de uma mulher nos Estados Unidos, acho que foi, matar o marido e depois foi comprovado cientificamente que ela sofria então dessa doença. Exato. Esta mulher que sofria dessa doença, se ela engravidar, ela tem muito mais chance de ter depressão pós-parto. Então, quando você viu, mesmo nos Estados Unidos, aquela mulher que matou 5 filhos, ligou para o marido e falou, olha, menstruei. Era um problema desse. Exato, ela tinha disforia luteal, ela agia sem consciência de si. Então, muitas vezes, uma mulher que sofre de tensão pré-menstrual, ela tem um único sintoma. Uma mulher que sofre de síndrome pré-menstrual pode ter aproximadamente 150 sintomas. Uma mulher que sofre de disforia luteal, ela nem sabe que sofre de disforia luteal. Ela reage, briga acontece e não sabe o que está acontecendo. Mas se a gente falasse aqui de, sei lá, 30 anos para cá, imagina o número de mulheres que foram internadas em hospitais psiquiátricos porque tinham comportamentos como esse. Sim. Charcot, o pai da neurociência, recomendava que toda mulher que tivesse muito desejo sexual, que tivesse furor uterino, tinha que ser esterectomizada. Por quê? A histeria era associada ao útero. Então se tirava o útero das mulheres para acalmá-la. Então uma mulher que todo mundo percebia que era muito agitada, muito nervosa, ou saía do seu dito normal, se retirava o útero. As primeiras retiradas do útero foram para tratar problemas psiquiátricos e não para tratar problemas ginecológicos. Mas não fique você em casa enlouquecida, porque hoje em dia a gente tem 1000 tratamentos diferentes para contornar, curar a mulher desse problema e coisas muito mais fáceis e menos invasivas. Sim, né, hoje a gente pode usar a inteligência hormonal da mulher, ou seja, favorecer que a mulher use os benefícios do seu ciclo hormonal e não os malefícios da sua desequilíbrio hormonal. O problema é a mulher reconhecer quando ela está em desequilíbrio hormonal e o médico reconhecer qual é o desequilíbrio hormonal que essa mulher tem. Esse é o grande problema que nós temos atualmente. Para se chegar a um diagnóstico preciso, né? Que é sempre o mais orientado, pelo menos naquele momento. Claro que não é um diagnóstico para a vida toda. Não, tem que se fazer um acompanhamento, não é? Sim, mas um dos problemas que nós temos atualmente é que se confia em dosagens hormonais. Dosagens hormonais são bobagens. Quanto mais se dosa hormônios, menos esse médico está sabendo. É mesmo? Sim, porque eu posso te dizer dos teus hormônios só numa conversa com você. Então, peraí que eu já volto e a gente vai falar sobre isso. Que história é essa que a gente não precisa nem de exame para saber se tem problema hormonal ou não? Volto com o doutor Eliezer e a gente continua o papo. Vamos voltar ao nosso bate-papo com o doutor Eliezer. Estávamos falando o quanto que é importante o diagnóstico preciso para qualquer doença. Só que o doutor dizia que não só a gente precisa fazer um exame, como também só num bate-papo a gente consegue saber, o médico consegue saber se a gente tem problemas hormonais ou não? Sim, os hormônios falam de si. Então, se você ouvir uma mulher que está dizendo assim, olha, eu estou com muita tristeza, estou no período pré-menstrual, estou chorosa, estou me sentindo deprimida, a última. O que é que a gente sabe que está acontecendo com essa mulher? Ela está faltando estrogênio. Se ela tivesse com os estrógenos normais, ela te diria assim, eu ando sem apetite, eu estou com vontade de academia, estou feliz, desejo sexual, estou no maior pique. Aí ela estaria com os níveis de estrógeno normais. Percebe? Então, quando ela diz, não, eu estou conflituada, é porque os seus hormônios também estão em conflito. Mas pode acontecer da mulher fazer um exame laboratorial e aparecer que os hormônios dela estão perfeitos e ela se sente nessas condições quando falta estrogênio? Sim,
Por quê? Porque os hormônios, eles dependem para a sua ação, de um receptor hormonal. Você pode dar para qualquer homem 2 litros de hormônios. Os seios dele não vão crescer, eles não vão se comportar de maneira feminina. Por quê? Porque não tem receptores hormonais. Então, nós não temos dosagens de receptores hormonais. Diagnósticos hormonais, 90% deles o médico fala com a paciente, ouve. Médicos que ouçam a paciente e aí ele vai entender qual é o distúrbio hormonal que ela está tendo. Então, nem sempre o exame laboratorial é o mais indicado. Pode nos ajudar, como eu te falei, tem 20 e poucas glândulas. Tem o hipotálamo, tem a hipófise, tem a tireoide, tem a suprarrenal, tem o pâncreas, tem os ovários, tem N glândulas. Para saber qual foi o desequilíbrio que aconteceu numa ou na outra glândula, para começar a tratar organizadamente e hierarquizar o nosso tratamento, aí a gente pode pedir algumas dosagens para saber diferenciar uma coisa da outra. Mas o relato da paciente é primordial. Tudo. Em hormônios, conversar com a mulher, você a conhece. Tanto que a gente utiliza muito mais a linguagem hormonal para você saber se uma mulher ela está com bastante estrógeno. O que vai acontecer com a voz dela? Ela está mais fina, o brilho dos olhos está melhor, o cabelo está melhor, a pele dela está melhor. Ela está com baixo estrogênio, aumento de androgênio, de hormônio masculino, a voz está grossa, a pele está cheia de acne. Pelos aparecem? Pelos aparecem, ela se masculiniza no comportamento, o olhar perde o brilho feminino e você vai ouvi-la, ela está em conflito, ela sente que ela não está bem feminina. É o que acontece com as mulheres no período que antecede a falta de menstruação, no climatério? As mulheres que começam a ter essas menstruações espaçadas e aí chega de fato a menopausa, que é a última menstruação? Vamos melhorar um pouquinho a nossa ideia. Tudo na natureza que é construído, ele tem que ser desfeito. O que é feito na adolescência tem que ser desfeito na vida adulta. No climatério. Então, a primeira menstruação, a menarca, tá, é um fenômeno, um dia da adolescência. A última menstruação é um fenômeno do climatério, é a menopausa. Tudo que aconteceu com essa moça aqui seria aumentar os hormônios pró-gravídicos. Ela nasceu até os 9, 10 anos, ela tem estrógeno e esse estrógeno é constante. É linear a quantidade. Linear. Isso. Quando ela entrou na puberdade, ela ganhou um hormônio chamado progesterona, que dá a ela a vontade de ter um filho, de conquistar, e dá a ela a menstruação e a ciclicidade. Esse equilíbrio ocorre aos 22 anos, onde tudo se torna mais maduro. Ela tem uma maturidade emocional, hormonal, física. Ela é uma mulher já feita e preparada para ser mãe, tanto emocional quanto hormonalmente. Aos 45, ela vai começando a perder a progesterona. Por quê? Porque ela tem que se preparar para cuidar dos filhos que ela teve e abandoná-los para o mundo. Ela tem que mandar esses filhos para o mundo. Enquanto na adolescência a gente quer muito um filho, no climatério a gente quer muito que esse filho vá para o mundo. A gente quer tornar-se avó. A gente quer que esse filho também tenha filhos. Então, no climatério vai se desfazendo tudo o que se fez na adolescência. O climatério não é nada mais do que o outro lado da adolescência. E aqueles calores, aquelas sensações que incomodam muitas mulheres? Desequilíbrios hormonais. Se ela tivesse mais uma vez equilibrada, mesmo nessa curva ascendente, ela não teria problemas? Ela não teria problemas. A mulher com desequilíbrio hormonal tem problemas na adolescência, com acne, com TPM, com engordar, emagrecer, anorexia nervosa, etc, etc. Com desequilíbrio hormonal. Mas a mulher que tem equilíbrio passa pela menopausa normalmente também. E passa pela menopausa também. Não há necessidade, não há sintomas da menopausa. 30% só das mulheres que entram no climatério necessitam uma terapia hormonal.
Só 30%. Só 30%? Só 30%. 70% consomem hormônios sem necessidade. Sem necessidade. Elas estão tendo uma crise existencial